Olá, bem-vindos ao projeto Mobiliza Cefet. Eu sou o professor Aguimar e na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como montar um layout para imprimir o seu projeto. Antes, precisa entender um pouco sobre escalas. O que é a escala? A escala é quando você utiliza um recurso para você diminuir um objeto real, para que ele possa caber no papel. Então, em projetos viários, ou projetos arquitetônicos, ou qualquer tipo de projeto, a gente pode trabalhar com várias escalas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui umas imagens, um desenho na escala de 1 para 500, um desenho na escala de 1 para 200 e um desenho na escala de 1 para 100. O objetivo desse vídeo não é explicar os conceitos sobre escala, só para vocês entenderem aqui uma noção do que é escala. Já estou partindo do princípio que vocês já sabem os conceitos aí de escala. Mas quanto menor for o número depois da barra, maior vai ser o seu desenho quando ele for impresso. Então pode comparar aqui, um desenho na escala de 1 para 500, ele vai estar menor do que um desenho na escala de 1 para 100. Então esse recurso é para que a gente possa diminuir determinado objeto para que ele possa caber num papel. Então, por exemplo, eu não consigo representar o estado de Minas Gerais em um papel. Isto é, considerando o tamanho real do estado. Então eu preciso diminuir o tamanho do estado para que ele possa caber em um papel. Enquanto menor for o papel que eu quero representar esse objeto, maior vai ter que ser a escala, para o desenho ficar menor. Então aqui um exemplo, o mapa de Minas dentro de um formato A4. Então eu posso diminuir esse mapa até ele caber num formato pequeno, no formato menor possível. Aqui exemplificando, então a forma de representar a escala, ela é 1 barra e o número de vezes que o objeto foi reduzido para caber em determinado papel e lê-se 1 para 1000. Ele pode ser escrito com barra ou com 2 pontos. Isso significa, no caso de uma escala de 1 para 1000, que o desenho ele foi reduzido 1000 vezes. Qual que é o objetivo? Permitir que este objeto possa ser representado em um papel. Aqui, a título de exemplo também, é um pedaço de um projeto viário que foi colocado em um layout para ser impresso na escala 1 para 500. Obviamente, aqui não está na escala 1 para 500 porque ele está na tela, mas aí a forma como que ele pode ser reduzido para caber em um determinado papel. Continuidade aqui na videoaula sobre layout para impressão, eu já falei um pouco sobre escala, eu vou mostrar para vocês aqui no AutoCAD como que a gente pode montar um layout para imprimir o seu projeto. Primeiramente eu quero ressaltar que essa videoaula ela tem foco em projetos viários. Então eu vou estar mostrando para vocês aqui uma possibilidade de montar um layout, que é a forma como que eu faço, que eu acho mais fácil. Pode ser que tenha outras formas de chegar ao mesmo resultado. Essa forma que eu vou mostrar para vocês, ela vai funcionar para um desenho desenhado na escala de 1 para 1. O que é isso que significa? Significa que 1 metro aqui no meu desenho, ele corresponde a uma unidade aqui no AutoCAD. Então, por exemplo, a largura da via aqui, ela mede 12,90 metros. Então aqui tem 12,9 unidades. Então o desenho foi desenhado em 1 para 1. 1 metro, 1 unidade. Então eu já tenho aqui meu desenho pronto, que é um projeto que eu já fiz anteriormente. Então aqui já foi projetada toda a sinalização. E eu vou montar um layout de impressão para esse desenho. Então eu vou mostrar aqui como que eu faço. Primeiramente, então, o desenho que está na 1 para 1, foi feito uma unidade representa 1 metro. Então basta eu mudar aqui para layout. Quando eu mudo aqui para layout, o desenho vai sumir, não assuste. Aqui tem um recurso do AutoCAD que a gente vai criar uma janela aqui, desenhar uma janela, um retângulo, e o desenho vai voltar a aparecer, que são os viewports. Eu posso criar quantos viewports eu precisar. Então o comando aqui é o MV, eu vou abrir um retângulo aqui, desse tamanho aqui. Então observe que o desenho ele já apareceu aqui para mim. Aparece uma imagem do desenho. Eu não consigo mexer no desenho aqui, é só uma imagem do desenho. Mas, se eu der um clique duplo
dentro desse retângulo, observe que o cursor mudou. Olha. Agora eu consigo mexer aqui no meu desenho. Tá? Mas eu não vou mexer aqui no meu desenho. Então eu vou dar clique duplo aqui do lado de fora e vou continuar aqui. Qual que é o primeiro passo? Eu vou colocar aqui um formato. Um formato para eu saber qual que é o tamanho aqui e qual escala eu vou utilizar. Eu vou inserir aqui um formato A4. Aqui eu já deixei ele pronto aqui. Então esse é um formato A4. Para essa forma que eu vou demonstrar aqui, o formato ele precisa estar em centímetro. Então vamos conferir aqui, tá? Esse aqui é um formato A4, né? Eu vou tirar as medidas dele aqui, ó. Então está média aqui, ó, 29,7. Essa é uma unidade que está em centímetros. Então o A4 mede na horizontal 29,7 centímetros e na vertical ele mede 21 centímetros. Normalmente a gente diz, o A4 mede 297 por 210, mas nós estamos falando em milímetro. Aqui eu estou falando em centímetro. A forma que eu vou ensinar para vocês, ela funciona se o seu projeto ele está desenhado na escala 1:1 e se o seu formato estiver em centímetro. Tá? Bom, coloquei o formato aqui, então ele está em centímetro. Eu vou ajustar a viewports aqui, tá? Ela é ajustável, então eu posso ampliar, eu posso reduzir a minha viewports, tá? Eu vou ajustar ela aqui para a margem interna aqui do meu formato, que é o formato A4, né? Agora, como que eu vou utilizar, como que eu vou colocar escala nesse meu desenho? Como que eu vou fazer com que esse desenho que esteja aqui, eu crie um layout que ele possa ser impresso em uma escala que eu quero, tá? Eu vou dar clique duplo aqui dentro da minha viewports, tá? E eu vou ensinar para vocês aqui uma forma que eu faço, que eu acho que é muito fácil. Que eu vou dar um zoom em uma escala nesse meu desenho aqui. Observe que aqui, ó, eu posso ampliar, eu posso diminuir meu desenho aqui quantas vezes eu quiser, tá? E eu vou mostrar para vocês uma forma de colocar um zoom com a escala em 1:500. Reforçando, só funciona se o seu desenho estiver na 1:1 e se o seu formato estiver em centímetro. Vocês vão ativar o comando zoom do AutoCAD, tá? E aqui na linha de comandos vocês vão digitar 1/5xp, tá? O que isso significa? Significa que eu vou dar um zoom nesse desenho para uma escala de 1:500, tá? Então 1/5, 1/500. Olha o que vai acontecer. Ele ampliou, ele colocou esse desenho na escala de 1:500, ok? Observe aqui embaixo na tela que ele tem algumas opções aqui, ó, tá? Mas não tem aqui 1:500, por exemplo, né? Eu vou criar 500 aqui. Eu venho aqui em Custom, vai abrir uma janela, eu vou adicionar, vou digitar aqui 1/500, tá? E aqui eu vou colocar 1/5. Aqui é a unidade no papel e a unidade no desenho. Lembra que eu comentei que ele está na 1:1, mas eu quero que ele fique na 1/500, tá? Fiz isso aqui, ok. Então ele já criou aqui, ó, tá? Essa é a minha escala de 1/500. Então, se eu tirar essa escala aqui, ó, né, eu posso digitar o zoom novamente, ou eu posso vir aqui, como eu já salvei, e fazer isso. Ele vai voltar para a escala 1/500. Então, você não precisa fazer mais nada, né? Ele já está aqui na escala de 1/500. Acabei de fazer isso, dou clique duplo aqui do lado de fora, e está aqui o desenho na escala de 1/500. Então, o desenho está aqui na escala 1/500. Eu vou mostrar para vocês que é possível colocar esse desenho, né, em qualquer escala que você queira, utilizando esse recurso do zoom seguido das letras XP. Então vamos lá. Quando eu escrevo 1/5xp, ele coloca meu desenho na escala de 1/500, que é o que já estava ali, né? Então 1/5xp. Se eu substituir o 5 aqui, por exemplo, com outro número, ele vai colocar naquela escala. Por exemplo, 1/2. Ele vai colocar o desenho na escala de 1/200. Olha, ele aumentou o desenho. Se eu digitar 1/10xp, ele vai colocar esse desenho na escala de 1/1000. Olha, ele diminuiu o desenho. Se eu quero, por exemplo, colocar numa escala 1/250, não tem como eu colocar aqui 2,5, tá? Mas eu posso colocar 2/5xp, tá? Significa a metade da escala de 1/500.
Então ele vai colocar meu desenho na escala de 1 para 250. Tá? Eu vou voltar aqui para a escala 1 para 500, que é 1/5xp, e vou mostrar para vocês como que vocês podem imprimir esse desenho, gerar um PDF desse desenho. Tá? Eu vou sair aqui da área de desenho, voltei aqui, vou entrar aqui na janela de impressão, né, digitando o Ctrl P. Aqui a primeira coisa que vocês podem fazer, né, é escolher a impressora. No caso eu vou gerar um PDF. Vocês escolhem também o tamanho do formato. No caso aqui vai ser o A4, né, porque esse formato que eu fiz o layout é o formato A4. E eu gosto de imprimir por seleção, aí não por layout do que está na tela. Porque eu posso ter na tela vários projetos, vários desenhos. Eu uso sempre esse recurso aqui, o Window, tá? Que seria a área que eu vou imprimir. Então basta eu dar um clique aqui em Window e selecionar a área que eu quero imprimir. Tá? Então coloquei aqui, né, a impressora, o tamanho do papel e selecionei a área que eu quero imprimir. Essa opção aqui, o Fit to Paper, ele precisa estar desmarcado. Por quê? Fit to Paper, ele ajusta o desenho ao papel. Então ele pode mexer na escala, então ele pode alterar um pouquinho a escala. Então vocês vão deixar sempre desmarcado. Aqui vocês vão marcar a opção Custom. Aqui vocês vão deixar milímetro. Se tiver outra unidade, vocês vão colocar milímetro. Aqui vocês vão colocar 1 e aqui 0,1. Vocês vão tirar essas casas decimais que estão aqui, porque o AutoCAD colocou isso daqui para fazer uma correção de margem. Tá? Então vocês retiram, marca essa opção aqui para centralizar o desenho e deixa dessa forma aqui, 1 para 0,1. Ou 10 para 1, né? Pode ser também para ficar mais fácil para entender, pode ser 10 por 1. Adiciona ao layout, pode dar um preview aí, que ele vai mostrar o desenho aí certinho na escala de 1 para 500. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Bons estudos. Continue assistindo outros vídeos aí no canal.